capítulo 8, versículos 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que a gente vê nesse texto é o que é chamado Ordo Salutis. Mas a gente não fala muito latim, né? Ou quase nada. A ordem da salvação, que o nosso autor de referência, que é Robert Charles Sproul, chama de a corrente dourada ou a corrente de ouro. E os irmãos já vão entender por que esse nome. Lembrando, nós estamos no capítulo 8, onde Paulo está falando de segurança do crente. Paulo tinha acabado de afirmar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. No presente, quer dizer, neste mundo, o que devemos esperar são aflições. Embora seja trágico, se a gente olhar no último sentido, quer dizer, o fim de todas essas aflições, não há tragédias para o cristão. Era isso que Paulo estava falando e que a gente tratou há 2 semanas atrás. Nos sofrimentos que passamos no presente, nesses sofrimentos nós experimentamos Deus agindo na situação para nossa bem-aventurança eterna. Ele nos traz sofrimento para nos disciplinar, ele nos traz dificuldades para tocar outras pessoas, e assim ele vai fazer com que todos os que ele chamou cheguem a esse conhecimento. Os sofrimentos no tempo presente são passageiros, são efêmeros, temporários, não são permanentes. O que temos nós, os crentes, de permanente é a vida eterna. Agora, por outro lado, para o incrédulo que persiste na incredulidade, é o contrário. Cada bênção que ele recebe das mãos de Deus nesta vida, em última análise também, está contribuindo para a sua condenação. Quer dizer, ele é tão agraciado e continua impenitente, isso depõe mais contra ele. Toda bênção que a pessoa impenitente ingratamente recebe das mãos de Deus, acrescenta mais pecados ao seu depósito de pecados. Eneli, volte um pouquinho na carta aí aos Romanos, no capítulo 2, o versículo 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então veja, todas as coisas concorrem, cooperam, tudo Deus está usando pela sua providência para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados por ele mesmo para os seus propósitos. E imediatamente depois de falar dessa doutrina da concorrência, e que a gente percebe que o oposto dela é verdadeiro, Paulo já tinha citado isso, falado disso na carta lá atrás, no capítulo 2, que aqueles que se mantêm duros, e olha aqui o capítulo 2, o início, ele está falando de pessoas que conhecem a Escritura, mas continuam duras para o Evangelho de Cristo Jesus. Então ele está acumulando para ele ira para o dia da ira. Agora, Paulo, então, depois de falar dessa concorrência, ele prossegue apresentando a ordem da salvação. De novo, nós devemos nos lembrar que desde o início deste capítulo, ele está tratando da segurança que os crentes desfrutam neste mundo, porque a salvação em Cristo eles receberam. A certeza de que Deus nos chama eficazmente, segundo o seu propósito, que é o que ele falou no versículo 28, todas as coisas para estes que Deus chama segundo o seu propósito,
essa certeza introduz essa corrente de ouro da ordem da salvação. Essa corrente de ouro nos faz lembrar de um episódio histórico, que a gente vai chamar simplesmente de Tulip, ou Tulip. Vamos recordar um pouquinho da história. No século XVII, na Holanda, um grupo de teólogos, professores de seminários e de universidades da Igreja Reformada Holandesa, se levantou para protestar contra a teologia reformada histórica. E esse grupo de teólogos, com discípulos de Armínio, entraram na questão de remonstração, ou seja, um protesto contra algumas doutrinas. 5 doutrinas especificamente receberam crítica teológica. Era criticada a total incapacidade moral do homem como resultado da queda. Então, eles defendiam que essa incapacidade moral do homem não era total. Segundo, então o homem poderia resolver salvar-se, coisa que a Escritura nega. Segundo, a predestinação, que está enraizada nos decretos da soberania de Deus desde a eternidade, na qual o número de eleitos é fixo. Então, eles atacavam essa predestinação e queriam apenas a presciência. Terceira doutrina, a expiação de Cristo, que foi designada pelo Pai como o único meio pelo qual levará os seus eleitos à salvação. Então, Cristo morreu pelo seu povo, como o anjo falou para José, ou pelos seus eleitos, ou pelas suas ovelhas, como Jesus falou. Quarto, a doutrina do chamado eficaz, isto é, quando o Espírito Santo chama as pessoas e efetua a regeneração, essa obra da graça divina é tão poderosa que nenhuma resistência humana pode superá-la. Aliás, um jeito mais... dois episódios mais claros de se ver isso é o próprio Paulo, que está escrevendo essa carta. Ele se converteu exatamente quando perseguia a igreja. Cristo transformou seu coração de tal forma que, por mais que ele fosse um ferrenho perseguidor, ele deixou de ser. Perceberam? E quinta doutrina, a eterna segurança, que afirma que uma vez que a pessoa está num estado de graça, permanecerá nesse estado para sempre. Isso não quer dizer que ela não eu agora estou salvo, eu não peco nunca mais. Não, não é isso. Eu não caio da condição de salvo. Eu posso ser salvo, ter pecado, perder a alegria da salvação, como Davi coloca no Salmo 51, continua sendo salvo. Então, esses 5 pontos do protesto provocaram um julgamento do Sínodo de Dort, porque eles se reuniram durante um bom tempo estudando para ver aquilo que era apontado por esse grupo e ver qual era o ensino bíblico. E o resultado da controvérsia, esses 5 temas que nós falamos aqui, ficaram conhecidos como os 5 pontos do calvinismo. Na verdade, nesses dias, não existia calvinismo e passou a ser chamada a doutrina reformada de calvinismo. E aí formaram esse acróstico, TULIP, total depravação, uma eleição incondicional, limitada expiação, não quer dizer que a expiação de Cristo tem pouco poder, não. Ela está limitada em favor do povo de Deus, dos eleitos. Irresistível graça e perseverança do santo. O que a gente vai se ater agora, nesse ponto que Paulo está falando, esses 2 versículos que nós lemos, é a doutrina da eleição incondicional. A expressão eleição incondicional significa que, desde a eternidade, Deus escolheu ou elegeu um número certo de homens caídos para serem resgatados, para se conformarem, para serem conformados à imagem de seu filho. Então, essa eleição foi incondicional, no sentido de que Deus não viu
uma condição no homem, olha, eu vou eleger a Júlia Maria porque ela fez isso, ou porque ela é assim. Vou eleger o Paulo Henrique porque ele vai reagir assim no futuro. Não, não era nenhuma condição existente ou prevista na criatura. Por isso a eleição é incondicional. Ela vem de Deus desde a eternidade. Veja, na época da Reforma, e, e na Reforma que se recuperou para a Igreja a doutrina da salvação bíblica, a soteriologia bíblica. Os grandes reformadores concordaram a respeito da doutrina da eleição. Não era uma coisa só de Calvino. A doutrina reformada da predestinação é frequentemente identificada com João Calvino, mas isso tem uma distorção histórica. Por quê? A doutrina da predestinação de Calvino já estava antes na doutrina de Martinho Lutero. Então, quando Martinho Lutero defendia a doutrina da predestinação, da graça, Calvino ainda não estava no cenário, ok? E ele defendeu isso com rigor contra a crítica de Erasmo lá de Roterdã. Mas se a gente for mais a fundo, a doutrina de Lutero a respeito da predestinação já tinha sido argumentada por Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho. A doutrina agostiniana da predestinação não tem nada que não estivesse primeiro no ensino do apóstolo Paulo. Fora isso, não há nada na doutrina da predestinação de Paulo que não fosse ensinada pelo Senhor Jesus no seu ministério terreno. E antes de Jesus no ministério terreno, já tinha sido articulada por Moisés pelos profetas no Antigo Testamento. Então não é uma doutrina calvinista, é uma doutrina que vem desde muito tempo. Agora, a despeito da convicção de Lutero, da doutrina da suprema graça de Deus na eleição, Lutero até escreveu um livreto, um sermão chamado Livre-arbítrio, um escravo. Quer dizer, a liberdade do homem está escrava do pecado, aplicando o ensino de Jesus. Então, essa convicção de Lutero, a despeito dele ser a base da reforma protestante, com ele ali na Holanda, na Alemanha, o seu principal sucessor, Philippe Melanchthon, alterou o ponto de vista de Lutero depois da sua morte. O modo de ver de Melanchthon foi que algo que foi seguido pelo luteranismo todo. E mais, se você olhar o cristianismo evangélico moderno hoje, aquele ponto de vista de Melanchthon é a referência para a maioria do cristianismo nos nossos dias. A ideia é que Deus sabe de antemão quais pessoas vão se render ao evangelho positivamente e, por sua livre vontade, vão escolher ir para Jesus. Esse é o ensino que a gente vê até a nossa volta na maior parte da igreja evangélica brasileira. Então foi, dizem eles, baseado nesse conhecimento prévio que Deus escolhe as pessoas para serem salvas. E esse texto que nós lemos hoje é um dos chamados texto prova padrão para essa visão de que a predestinação é baseada na presciência. E para isso, foi por isso que eu fiz esse apanhado histórico, para a gente entender que o texto que a gente está lendo não é algo que a gente deve passar assim por alto, porque ele é o sustentáculo da nossa segurança e talvez da insegurança de outros meios evangélicos. Então vamos falar de presciência. Depois de dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que é o versículo 28, Paulo apresenta a ideia da presciência. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O primeiro elo da corrente de ouro da ordem da salvação é o elo da predestinação.
A palavra predestinação não foi um termo inventado por Calvino, Lutero, nem Agostinho. É uma palavra bíblica que encontramos aqui em Romanos, encontramos em Efésios, e a ideia da eleição, agora não só a palavra predestinação, é encontrada em toda a Escritura. O que está em questão não é se existe ou não existe a doutrina de predestinação. A questão não era se tem ou se não tem predestinação. Predestinação é um ensino bíblico, está em toda a Escritura. E se nós queremos e nos sujeitamos à palavra de Deus, nós declaramos que ela é a nossa única regra de fé, ou seja, aquilo que eu devo crer, é ela que me aponta. Aquilo que a Bíblia não fala não é o que eu devo crer. Então, se queremos ser submissos à palavra de Deus, nós temos que lutar por isso e entender essa doutrina. Não é algo tão simples, mas devemos entender. A questão agora reside em saber qual é o entendimento correto da doutrina da predestinação. Essa visão de presciência, uma visão presciente da predestinação, ela simplesmente relega a predestinação como um ato do pré-conhecimento da onisciência de Deus e não explica a doutrina bíblica. Pelo contrário, é uma rejeição da doutrina bíblica. Como Paulo começa com a presciência, aqueles que de antemão conheceu, os que defendem essa visão dizem que a predestinação é baseada, então, em conhecimento prévio. Em lugar nenhum das Escrituras nós encontramos esse ensino. Esse ensino vem desse texto por uma inferência por causa da ordem das palavras dessa passagem. Mas quem chega a essa conclusão é porque leu Romanos 8 e não leu Romanos 9, porque vai ter tudo para lá de explícito mais adiante. Mas nós podemos responder assim, que Deus não poderia predestinar ninguém desde a eternidade que ele não conhecesse desde a eternidade. Então, se Deus resolveu, desde a eternidade, predestinar o presbítero Antônio Costa, é porque ele conheceu o presbítero Antônio Costa desde a eternidade. Então, Deus não predestina, olha, eu predestinei 100 pessoas, como se a gente fosse buscar senha. Não. Ele não predestina um grupo indeterminado. Ele predestina um povo desde antes da fundação do mundo, e por isso ele deve conhecer essas pessoas que ele está predestinando. Aqui está a questão que nós temos que olhar nessa primeira frase. O sentido da palavra conhecer de antemão. Aí talvez alguém esteja me ouvindo, e o seu Carlos é muito bom nisso, de perceber as palavras. Como assim, pastor? A palavra conhecer de antemão. Lembra, o texto que nós temos em português é uma tradução. A palavra que nós encontramos no escrito de Paulo é uma palavra só, que não tem como usar uma palavra só para descrevê-la em português. Então, é conhecer de antemão. Por isso que a gente usa essa expressão, mas é uma palavra só. A palavra grega para esse conhecimento é gnosis, da onde a gente tem várias palavras que nós encontramos até na língua portuguesa. Por exemplo, prognóstico, que o médico faz do estado do paciente quando ele examina. Examina o paciente, faz exames e faz um prognóstico. Olha, sua recuperação vai ser assim, vai ser demorada, e tá tudo bem, entendeu? A palavra conhecimento é usada, é isso que eu estou tratando, a palavra conhecimento é usada no Novo Testamento de duas maneiras diferentes. Nós já vimos que, através da revelação natural de Deus, por meio das coisas criadas, as pessoas sabem que Deus existe, as pessoas têm conhecimento de Deus. É isso que Paulo colocou lá no primeiro capítulo.
Nós, o homem natural, conhecendo a Deus, nos recusamos a conhecê-lo como Deus e não lhe somos gratos. Vou pedir à nossa irmã Jane que volte umas páginazinhas aí na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 21. Leia para nós. Minha Bíblia nova. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Então, percebem que, pela revelação natural, todas as pessoas têm conhecimento de Deus. Agora, vamos lá, Paulo Henrique. Agora faz o contrário. Avance e vá para a primeira carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então veja que aqui Paulo está dizendo que ele não, o homem natural, a pessoa não regenerada, não pode conhecer a Deus. Mas Paulo empregou a mesma palavra nas duas cartas. Gnosco, conhecer. Mas não há contradição no que o apóstolo Paulo escreveu. Como assim, pastor? É a mesma palavra e ele está falando de conhecer a Deus. Pois bem, nós temos palavras que são usadas de jeitos diferentes. Por exemplo, vou pegar aqui, eu tenho umas janelinhas, a Jane está aqui no meio do caminho. Jane, você ama seu filho Misael? Claro. Muito bem. Jane, você ama ter uma noite tranquila de descanso? Sim. Uai, mas veja que é a mesma palavra e elas têm sentido diferente. Uma é ter afeto e outra é gostar de coisas. Entendeu? Eu amo macarrão, mas não vou namorar nem casar com macarrão, ok? A Creu é que casou com macarrão, porque eu era magrelinho quando ela resolveu casar comigo. Mas ninguém vai fazer isso. Então nós temos palavras que ela tem significado diferente. E Paulo usou uma palavra que tem dois aspectos diferentes. Duas nuances existem na palavra conhecimento. A primeira tem a ver com cognição. Conhecimento no sentido de consciência intelectual. Eu estou compreendendo. Todo homem tem consciência ou conhecimento da existência de Deus. E você pode ver que em todos os lugares onde você for no mundo existe religião, porque o homem está sempre buscando Deus. Como Salomão escreveu, a eternidade está plantada no coração de Deus. Então, isso existe, é o primeiro aspecto, o aspecto cognitivo. Além desse aspecto, há uma dimensão na palavra conhecimento mais profunda, que fala de um conhecimento pessoal, um conhecimento espiritual, um conhecimento íntimo ou até redentor. A gente tem uma ideia desse conhecimento íntimo já no começo do Novo Testamento. Eu poderia citar várias passagens, mas essa é o suficiente para a gente entender. Deixa eu ver aqui quem está na nossa lista. Que os que eu estou vendo na tela eu já pedi para ler. Samuel, leia para nós Mateus 1, 25. Ok. Aqui. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus.
Como assim? José já ia casar com Maria e não tinha conhecido ela ainda? Não, lógico que não era isso. A ideia é de que ele não teve relacionamento íntimo com ela até que Jesus nascesse. Então veja, mesmo quando estava casada com José, José não conheceu Maria ainda. Entendeu? A palavra conhecimento dá uma ideia de um conhecimento íntimo, pessoal e profundo. Então há aquela aparente contradição de Paulo falar numa carta que o homem natural não conhece as coisas de Deus, e na outra, o homem natural tem conhecimento de Deus, pode ser esclarecida assim. A revelação geral, ou a revelação natural pela natureza, dá a todos os homens um conhecimento cognitivo, inescapável de Deus. E mesmo que procuremos destruir, e mesmo que não queiramos manter isso na nossa mente, nós não conseguimos eliminar esse conhecimento. A ponto de alguém dizer assim, eu sou ateu, graças a Deus. É só um xiste para a gente entender que não tem como escapar. Então, nós temos o conhecimento como resultado da revelação. Ao mesmo tempo, esse conhecimento que nos fez entender que Deus está por trás disso, nunca se eleva a um nível de redenção espiritual ou de um conhecimento, de uma intimidade de Deus. O conhecimento pessoal, redentor, espiritual de Deus vem apenas como resultado da obra do Espírito Santo dentro do nosso coração. É nesse sentido que Paulo usa o termo inicial da corrente de ouro. Aos que de antemão conheceu, também predestinou. Então é um conhecimento íntimo. Talvez nós pudéssemos traduzir assim: aqueles a quem ele amou de antemão, também predestinou. Quer dizer, nós nem tínhamos existido ainda e Deus já nos amava de antemão e nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Então, a presciência, na verdade, está falando da intimidade que Deus estabeleceu com o seu povo. Não é apenas aqui um conhecimento argumentativo a respeito de Deus, mas um conhecimento redentor, que é espiritual e afetivo. Deu para entender? Podemos dar um passo a mais? Então, a partir dessa presciência, os que de antemão conheceu, quer dizer, ele já tinha afeição por nós, já nos amava desde a eternidade, vem a predestinação. Predestinar significa dar um destino previamente, pré-ordenar. Usando as palavras do Sproul, trata-se de uma determinação soberana, na qual um limite definitivo é soberanamente decretado. Então, Deus decretou o nosso destino. Ele determinou um destino destes que ele conheceu de antemão, desses que ele teve intimidade desde a eternidade, destes que ele amou antes da fundação do mundo, de acordo com o beneplácito de sua vontade. Quer dizer, ao seu prazer pessoal. Beneplácito tem a ver com prazer. Então, uma vontade soberana na qual ele tem prazer e se deleita. Veja, talvez a gente tenha pensado na palavra Deus predestinou para a salvação. Mas a Escritura nunca fala, primeiro, dos decretos e determinações de Deus com base ou condicionada a uma resposta humana, a um consentimento humano, ou seja, o beneplácito humano previsto, porque beneplácito tem a ver com a vontade estabelecida, decretada. Então, não era o beneplácito do homem, era segundo o beneplácito da vontade de Deus, segundo o consentimento, o conselho do próprio Deus. Mas veja,
A predestinação, ela não tem como objetivo imediato a salvação. A salvação é consequência disso. Olha, a redenção está envolvida na predestinação. Aqueles que Deus conheceu de antemão, amou, ele predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. O objetivo da predestinação é que o eleito seja levado a um relacionamento com Cristo. Percebem? A nossa predestinação é para nós sermos conformes Cristo Jesus, que nós sejamos semelhantes a Ele. Por isso que ela vai apontar para a salvação. Mas Deus nos predestinou para sermos os diferentes, que somos transformados no espelho de Cristo Jesus. Que isso acontece de glória em glória, como diz Paulo, que isso só vai se consumar quando Cristo voltar. E não é só nessa carta que ele fala, não. Lembra que eu falei que tinha outra carta que falava sobre o termo predestinação? Então, vamos lá. Natália, leia Efésios 1, capítulo 5. Vocês estão me ouvindo? Ah, sim. Pastor, você me chamou? Sim, Natália, é para você ler Efésios Ah, 1, 5. tá. Alô? Oi, tá me ouvindo? Não, estava desligado o microfone. Efésios 4:5? 1, 5. 1:5. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Ok. Então, aqui Beneplácito traduziu prazer e vontade. Lembra que a divisão de versículos às vezes nos atrapalha. Quando você lê o final do versículo 4, está assim, e em amor nos predestinou. Que é semelhante ao que Paulo escreveu aqui no texto que nós estamos lendo. Aqueles que ele conheceu, ele predestinou. Quer dizer, ele amou e predestinou. E aqui ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então nós somos predestinados para sermos de Deus, sermos seus filhos através de Cristo Jesus, para nós sermos o louvor da sua glória. Então Paulo estabelece de maneira clara por demais que o propósito da predestinação é que ele, Cristo Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. A adoção que ele fala a Efésios está falando aqui também. A predestinação é por causa de Cristo. É que nós somos predestinados para que Cristo veja o fruto da sua obra e fique satisfeito. Eu vou ler um texto do profeta Isaías, Isaías 53, 10 e 11. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, a predestinação não trata de algo abstrato, como os arminianos defendem. Deus predestinou que o homem venha a ter esse conhecimento. Não.
Cristo não ofereceu uma expiação potencial. Olha, ele morreu para que agora está ali disponível a salvação. Não. Ele não era uma expiação potencial para uma redenção potencial para talvez um potencial número de pessoas. Deus, desde a eternidade, tinha um propósito soberano da salvação e enviou seu Filho ao mundo para fazer expiação objetiva pelo seu povo, aqueles que ele amou para serem seus filhos, para que os seus povos fossem adotados como seus filhos. Nós não encontramos na Escritura motivos para alguém ser salvo, a não ser este, por causa de Cristo. Eu sou salvo porque Deus me deu a Cristo. Eu sou salvo porque Cristo veio me resgatar. A minha salvação está toda em Cristo Jesus. Na oração sacerdotal, Jesus glorifica a Deus por ter dado pessoas a ele. Barros, leia para nós João capítulo 17, versículo 2. Só um minuto, pastor. Ok. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Então, Jesus está dizendo que Deus deu autoridade a ele sobre toda a criação, toda a carne, e isso quer dizer toda a humanidade, para o Filho conceder vida eterna àqueles que Deus lhe deu. Então, Jesus veio conceder vida eterna àqueles que foram entregues pelo Pai ao Filho. Ok? Então, nós que fomos a Cristo, fizemos isto porque nós fomos dados, nós somos dádiva de amor que o Pai deu ao seu Filho. Em outros lugares, Paulo afirma que a escolha de Deus é segundo o beneplácito de sua vontade. Então, a eleição não é, como já disse, uma escolha baseada em algo que nós fizemos ou faremos. A eleição é incondicional. No entanto, não é algo arbitrário, quer dizer, a esmo, nem é por acaso. Não é porque a eleição não tem causa em nós que a eleição não tem razão nenhuma. Não existe uma razão para a eleição. Sim, a razão que nos é dada da eleição é que Deus elegeu de acordo com o beneplácito da sua vontade. Quer dizer, ela traz o prazer da vontade de Deus em mostrar a sua graça e a sua salvação. Lembrando, esse é o primeiro elo dessa corrente de ouro. A Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação, ela é chamada corrente de ouro porque são vários elos unidos. Paulo não menciona aqui todos os elos. Ele colocou aqui vários elementos dessa corrente. Por exemplo, ele não falou aqui a santificação, que depois que somos justificados, nós entramos na santificação. E ela ocorre antes da glorificação. Ok? A forma como Paulo apresenta os elos na corrente da salvação mostra que ela é inquebrável. Isto é, que todos os que Deus conheceu de antemão, ele predestinou para serem conformes a seu Filho. Todos os predestinados são chamados. O fato de Deus chamar a todos a quem predestina, que são todos que ele conhece de antemão, torna o pensamento arminiano insustentável, dizendo que agora cada um vai responder ao chamado. Não. Deus, aqueles que ele predestinou, ele chamou. Percebe? Uma coisa está ligada à outra. Ele
não chama alguns dos predestinados, ou não chama mais do que aqueles predestinados. Ele chama todos os que ele predestinou. A esses também chamou. O chamado que Paulo coloca como ela nessa corrente, a gente precisa lembrar, a gente já falou isso anteriormente, não é o chamado exterior do evangelho. A pessoa ouviu o evangelho, que é uma conclamação a que nós nos reconciliemos com Deus. Esse é o chamado na pregação do evangelho. Mas nem todos que são aparentes chamados são justificados, porque muitos recebem o chamado exterior, muitos que recebem o chamado do evangelho rejeitam a oferta do evangelho. Agora, todos os que são chamados interiormente efetivamente respondem pela fé e pela operação e poder do Espírito Santo e são justificados. Então, a estes que ele chamou, ele justificou. Paulo afirma que aqueles que Deus de antemão amou ou conheceu, ele predestinou. Todos os que predestinou, ele chamou. A todos os que ele chamou, justificou. E todos os justificados, ele glorificou. Veja que fecha a ordem toda na glória quando Cristo voltar. Lembremos, mais uma vez, que o contexto do que Paulo está dizendo é a segurança da salvação. Essa corrente, que não pode ter os seus elos rompidos, garante que, uma vez salvos, não podemos perder a salvação. Todos os justificados serão glorificados. Se somos salvos agora, se estamos justificados, estamos salvos até a glória. Ok? Mas a gente fecha aqui com a nossa resposta. Depois de mostrar os elos desta corrente inquebrável da salvação, Paulo faz uma pergunta. Presbítero Carlos, lê a primeira frase do versículo 31, que a gente vai tratar o 31 na semana que vem, mas lê a primeira frase. Carlos, está ouvindo? Romanos 8, 31, só a primeira frase. Seu microfone está desligado. Ok, não tinha aberto o microfone. Estou voltando para o texto lá. Romanos 8, né, pastor? Versículo Romanos 31. 8. Então, a pergunta que inicia esse versículo: que diremos, pois, à vista destas coisas? Então, sabendo que Deus dirige todas as coisas para a salvação daqueles que o amam, de que ele chamou, os que ele, desde a eternidade, entrou no relacionamento pessoal e amou, ele predestinou, ele chamou, justificou e também glorificou, muitos respondem que não podem acreditar num Deus que elege algumas pessoas para a salvação e deixa outras perecerem. Mas o próprio apóstolo dá a resposta à sua pergunta, de acordo com o que está tratando. Ele faz uma segunda pergunta, mas essa segunda pergunta é a resposta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja, ao invés da gente falar assim, nossa, por que Deus agiu assim, não sei o quê, Paulo dá assim, o que eu vou dizer? Deus é por nós. É isso que tem que nos chamar a atenção. Quem será contra nós? Olha, cuidado. Paulo não está sugerindo que ninguém vai ser contra nós, ninguém vai se opor a nós. Pelo contrário, o mundo vai se opor a nós sempre. O mundo sempre vai nos odiar. O sentido dessa pergunta-resposta é que todas as oposições humanas contra nós, toda a oposição do mundo ou até de Satanás, não podem tirar a glória que Deus reservou para os seus amados, aqueles que ele conheceu, amou desde antes da fundação do mundo. Ninguém vai impedir Deus de agir. Se Deus está conosco desde a eternidade, se Deus é por nós no decreto da eleição,
no chamado eficaz, nos justifica por sua graça, levando cada um dos seus à glória, que oposição vai suplantar o poder de Deus ou impedirá o decreto de Deus? Aqui eu vou junto com o lamento do Sproul. É lamentável que pessoas na igreja desprezem e combatam a doutrina da soberana graça e eleição. Há pouco mais de uma década atrás, eu estava vendo, tarde da noite de madrugada, um programa com um pregador com a Bíblia na mão, e um pregador assim, admiradíssimo pelo Brasil afora, mas não vou citar o nome não, falando assim: a doutrina da predestinação é demoníaca. Eu mudei o sermão daquele domingo para falar no mesmo texto dele, porque eu não podia deixar, talvez alguém da igreja tivesse escutado isso. Não tem. A doutrina da predestinação é uma das doutrinas mais confortantes, que nos dá maior segurança de toda a Escritura, de que Deus já nos amou desde antes da fundação do mundo, e por isso ele vai fazer o seu plano em nós até chegarmos à glorificação. É disso que Paulo está falando em todo esse capítulo 8, que começou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, nós não estamos mais debaixo da condenação da lei. Nós pecamos, mas traz isso, o Espírito nos incomoda com uma tristeza que nos traz arrependimento para a vida. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é que nós não tenhamos pecados, é que Deus está sempre nos puxando de volta, nos fazendo perseverar, porque Ele nos amou desde a eternidade, nos predestinou, nos chamou, nos justificou, e também vai chegar o último elo. Ele não vai quebrar, agora chega. Não, vai até o final. Lutar contra essa doutrina é lutar contra a nossa segurança. E não é por outro motivo que nós encontramos essa doutrina, embora a palavra predestinação só encontramos nos escritos de Paulo, mas nós encontramos essa doutrina em toda a Escritura. Dou uma tarefa de casa para vocês. Eu vou cobrar semana que vem, mas não vou dar o endereço, não. Tem o primeiro sermão de Jesus. Vou dar uma dica, não é o Sermão da Montanha. Primeira vez que Jesus foi numa sinagoga, desenrolou um livro, leu um texto da Escritura e falou. Alguém, semana que vem, me diga o que Jesus ensinou aplicando ali para os seus ouvintes e qual foi a reação das pessoas. Mas hoje nós vimos a ordem da salvação, que é uma ordem das coisas que Deus fez por nós. Já planejou e decretou desde a eternidade, que vem desde Ele nos conhecer, de ter intimidade conosco quando nós éramos ainda objeto do seu plano lá na sua mente, porque não existíamos ainda, e vai até nós estarmos com Ele. Mas lembre-se, Ele nos predestinou não para a salvação, Ele nos predestinou para Cristo Jesus, para sermos conformes o seu Filho, ou seja, para nós também sermos filhos dele, de entrarmos nesse relacionamento espiritual pessoal com ele. E porque estamos num relacionamento íntimo com Deus, é que nós chegamos à salvação. É interessante que talvez a gente olhe para os 10 mandamentos e fale assim, não, é o que Deus estabeleceu para a vida. Se o povo não obedece, isso não é salvo. Mas olhe a palavra inicial antes do primeiro mandamento. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Antes de dar, olha, vocês vivam assim, mas ele já fala, eu sou o Deus de vocês. Ele já se declarou íntimo do seu povo,
como Deus. Seu povo ia falhar, mas ele ia continuar trazendo seu povo para junto de si, a ponto de mandar o seu filho morrer pelos pecados do seu povo, para nós sermos transformados à imagem de Cristo. Essa é a ordem da salvação, que ele já fez isso e nós estamos aqui no meio do prazer da sua vontade. Ao invés de questionarmos, brigarmos, que nós nos alegremos de ser amado desde sempre, para sermos amados e íntimos e aperfeiçoados para sempre com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Alguém quer perguntas? Pastor, só pedir para repetir a tarefa. Vamos ver se eu... Eu não vou dizer nem qual o evangelho onde está escrito. O primeiro sermão Certo, o de evangelho Jesus. já sei qual é. Então, o tudo primeiro bem. sermão de Jesus, ele entrou numa sinagoga, desenrolou um livro, leu, falou alguma coisa, aí ele foi explicando com outras coisas da Escritura e teve uma reação. Eu quero que vocês me digam qual era a doutrina que ele estava explicando ali. E qual foi a reação dos judeus que estavam ali. Ok? Certo. Façam Não é todos. dúvida, eu só não entendi no início, não é dúvida quanto ao estudo, não. Foi o aviso. Então, a partir da próxima semana, é presencial o estudo. É presencial, lá no templo. Nesse mês de outubro, a gente vai procurar fazer ainda com transmissão, ok? Num sentido de transição. Mas, posteriormente, a gente prefere, e o Conselho quer incentivar isso, no estudo bíblico, tem pessoas que trabalham à noite e estudam, então, se tem uma coisa que a gente vai ter, é espaço para distanciamento. Então, a gente vai ter todo cuidado, ok? E é bom estar junto que eu estou aqui, tirando o Carlos, que ficou com a câmera aberta o tempo todo, eu só vejo letras e fotos. Quando a gente está lá, eu percebo quando a pessoa franze a testa com uma coisa que eu disse. Aí eu repito aquilo que eu estou dizendo com outras palavras para deixar mais claro. Então tem essa interação. Aqui eu não consigo. Então eu posso estar deixando vocês com dúvidas em algumas coisas importantes e talvez algumas essenciais à fé e não estou percebendo. Ok? Então a gente precisa estar junto. E é a igreja para a gente viver junto. Se temos espaço agora, precisamos protocolo, cuidado, sem aglomeração, sem conversa muito perto, lavando as mãos. Se não tem sabão para lavar as mãos, use álcool gel, ok? Mas também participar, olhar e ver as reações. Isso me ajuda a falar com vocês, ok? Era isso. E vamos orar então. Deus bendito, graças te damos. O Senhor nos amou por nada em nós. Não sabemos o motivo, está dentro do Senhor mesmo. Mas sabemos que é o prazer da sua vontade. Pai amado, é tremendo saber que nós somos o prazer, feitos para o prazer da tua vontade, para o louvor da tua glória. Rogamos que o Senhor não tire isso da nossa mente, do nosso coração, para nós vivermos essa vida com essa satisfação. Lembrando que os sofrimentos do presente não tem nada, não dá nem para comparar, medir com a glória que está reservada para nós na volta de Cristo. E nós te damos graças e te louvamos por essa doutrina preciosa que Paulo deixou para conforto nosso, da tua igreja. Que o Senhor nos dê a vida nesta alegria, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém, amém. Ainda bem que a imagem